Começando então mais uma live da F Cunha Produtora. Estou tentando aqui fixar o comentário aqui, Fernanda Ferrão, mas não estou conseguindo. Vou ver se eu consigo agora. Bom, não está rolando. Bom, de qualquer forma, antes de eu chamar aqui a minha convidada, a gente vai falar hoje sobre empoderamento feminino e sobre aceitação corporal. Antes eu queria fazer uma breve menção a uma perda que a gente teve inestimável essa semana, perda do cartunista argentino Quino, partiu, né? Uma perda irreparável para a arte, mas ele nos deixa como legado a Mafalda. E eu só queria aproveitar para destacar que não é à toa que a gente pode considerar a Mafalda um ícone feminista. Recentemente tinha sido lançado em espanhol uma coletânea das tirinhas feministas da Mafalda. E esse lançamento já estava sendo programado no Brasil, ele vai acontecer em dezembro. E o nome do livro é Mafalda Feminino Singular, um lançamento da editora Martins e Fontes, então fica a dica para quem é fã da Mafalda. E agora sim, vou apresentar a minha convidada dessa noite, que está falando direto de São Paulo, Fernanda Ferrão, jornalista, professora de dança e performer. Vamos lá, Ferrão. Olá, boa noite. Gente, que momento! Olha, eu não sei para vocês como é que tá aí, mas agora apareceu de novo. Antes tu tinha sumido. Então quero começar, Fernanda Estou Ferrão, te aqui, agradecendo muito por ter aceitado o meu convite para a gente ter esse papo tão necessário. E fico muito feliz que tu tenha aceitado. Queria começar então, imagina. queria começar então a conversa falando um pouco sobre o jornalismo, já que foi assim que a gente se conheceu, né, Ferrão? Então, queria que tu começasse Sim, falando da tua trajetória como jornalista aqui em Porto Alegre e aí em São Paulo. então, muito boa noite, amiga. Obrigada pelo convite. Eu só aceitei porque, além de conhecer a Flavinha como amiga, eu confio muito no trabalho que essa mulher faz e fez. E admiro ela demais, uma mina muito foda, um exemplo do que a gente vai falar aqui, de empoderamento feminino. Em vários rolês a gente divide muitas coisas, então quero te agradecer muito. Eu real só aceitei porque eu confio muito em ti, porque apesar de falar muito sobre isso em todos os lugares, eu tô muito envergonhada. Peguei até um, Não um fica, não vinhozinho, um fica. vinhozinho para Isso, acompanhar, dar uma relaxada e tal. isso aí, isso aí. Hum, Pois é, então vamos lá, como é que, vamos começar falando Vamos, do vamos do jornalismo, início. né? Vamos Isso. começar do início. Então, eu fiz jornalismo, eu costumo dizer, porque o meu pai não deixou eu fazer artes cênicas, né? É uma brincadeira com um fundinho de verdade. O jornalismo entrou na minha vida porque eu queria aparecer na TV. Então, eu achava que esse era um caminho mais fácil. E depois disso, claro, eu comecei a pesquisar sobre a profissão, eu achei muito legal. Tinha aquela coisa bem utópica, assim, né? De mudar o mundo, né? De conversar com as pessoas. E o jornalismo tem isso, me trouxe isso, de verdade. E por isso que eu escolhi. Eu inclusive, o primeiro estágio, a primeira pessoa que me empregou como jornalista, estagiária de jornalista, é uma mulher muito foda que eu e a Flavinha conhecemos em comum, que é a Bebê Baumgarten, que é tipo. Eu me sinto muito honrada de ter começado no jornalismo através dela. É uma mulher que é uma super inspiração até hoje. Eu recortei muito jornal na assessoria de imprensa da BB lá em, sei lá, em 2009. Então foi um baita É, de um início. para quem não conhece, para quem está nos assistindo que está em São Paulo, a Bebê é uma referência como assessora de imprensa na área cultural em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E eu não sabia que tu tinha começado trabalhando com ela, Fê. Sim! Quando eu era BD Legal. Divulgação, se não me engano, o nome da empresa,
E ela já era, quando eu trabalhei com ela, ela já era, tipo, a mulher da assessoria de imprensa na parte cultural. E já era a mulher maravilhosa que ela é. Então, é, tipo, é uma referência muito legal, assim. Mas a grande coisa, assim, do jornalismo para mim foi ter trabalhado em rádio. Foi onde eu e a Flavinha nos conhecemos. A gente se conheceu trabalhando na Rádio Gaúcha, que, enfim, é a maior empresa, faz parte da maior empresa de comunicação do Rio Grande do Sul. Então tinha uma coisa bem de sonho de pessoa do interior, de trabalhar, né, no lugar que sempre ouviu. E era uma coisa muito da minha família, de ouvir rádio, um hábito que eu tenho até hoje. Então foi muito legal, eu aprendi muitas coisas sobre como se colocar, como se portar, de que maneira o meu trabalho poderia ser importante ou não na vida das pessoas. Fora que eu era bem jovem, e aí tudo que tu faz tem uma grandiosidade, né? Porque afinal de contas tem uma audiência incrível. Então, foi um ensinamento muito legal, assim. Eu gostava bastante de trabalhar lá. Foi uma passagem breve, porém marcante. Fiquei 2 anos trabalhando lá, depois no início da faculdade, no início, logo que eu me formei, também acabei voltando para lá. Apresentei programa, fiz roteiro, marquei entrevista. Eu fui muito, por boa parte do tempo, produtora, e era uma coisa bem de uma correria, de fazer acontecer, que é um lance que eu gosto muito, assim. Até hoje isso é uma coisa que eu destaco, assim, na minha personalidade. E, e eu comecei nesse rolê no jornalismo. Hoje eu... Volta, Aí, Flavinha, dessa live. sido isso, de cair no meio, assim. Sempre tem uma primeira vez. Volta aí. Que é a grande rainha das lives, isso acontece toda hora. Ela pega coisas, ela sai pra ir no banheiro, deixa o convidado cantando, tá tudo certo. Enfim. É que eu que sou mais certinha nas lives, eu fico imóvel. Resolvi me mexer, já caí aqui no ar aqui, né? Vou ficar quieta. Fica, ó, tudo bem, ainda bem, ó, eu sou super. Tá tudo certo, não tem problema, vamos levando. Vamos lá. E, enfim, o jornalismo foi esse processo de início sobre se expor, mas eu, ainda no Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar com produção de conteúdo, por uma ponte que veio através do jornalismo também. Quem me indicou para esse projeto novo foi a Sara Bodovski, que é uma jornalista lá do Rio Grande do Sul, com quem eu tinha trabalhado na Rádio Gaúcha. Me indicou para Isa Silveira, que também tinha trabalhado na RBS, mas trabalhava na TV, e estava começando a coordenar esse projeto que era, na época, muito inovador, de ter praticamente uma redação de jornalistas, um núcleo de jornalistas para produzir conteúdo para uma marca, dentro de uma agência de publicidade. Essa agência é a W3 House, que é aí de Porto Alegre, mas tem uma sede aqui em São Paulo também. E a gente começou fazendo esse projeto para o Boticário. E, bom, e aí desde então eu virei publicitária, né? Hoje eu já praticamente me identifico muito mais como uma publicitária do que como uma jornalista, mas a gente, enquanto pessoas que temos essa formação de jornalismo, a gente realmente tem um olhar de conteúdo, de contar uma história, que na publicidade é o storytelling, né? Todos esses termos em inglês, que é muito diferente. Assim. Tenho muitos colegas, hoje eu continuo trabalhando com isso, eu trabalho com produção de conteúdo na Cubo, que é uma agência aqui de São Paulo, e também trabalho com 2 marcas também, e tenho muitos colegas ex-jornalistas, entre aspas, né? Porque também hoje é uma nova versão de continuar no jornalismo. A gente não trabalha com notícias, né? São notícias pagas agora. Esse é um resumo. Na verdade, é produção de conteúdo, né? E aí é comunicação, e aí tu usa o jornalismo como ferramenta também, não deixa de ser, né? Tá, mas e Sim. aí, tu tava aí trabalhando com produção de conteúdo em São Paulo, e foi aí que apareceu a dança na tua vida?
Mais ou Ou já menos, tinha Flavinha. aparecido antes? Já tinha aparecido, porque a dança, esses dias, umas 2 semanas atrás, eu perguntei para minha mãe com quantos anos eu tinha entrado no balé, porque eu fazia balé muito quando eu era, enfim, muito pequena. Ela me disse que eu tinha 2 anos e 8 meses. Eu não sei se essa data não é uma coisa de mãe, assim, ou se realmente é, mas realmente eu era muito pequena, eu não tenho lembranças, assim, dessa fase do balé, mas eu realmente comecei a dançar, eu era bem, bem pequena. E eu já tinha um apelido que hoje eu acho muito maravilhoso, que é bailarina da coxa grossa. Eu era, né, uma bolinha pequenininha, enfim, sempre fui gorda, e isso já, com 2 anos e 8 meses, já estava dito, né? Então, por aí a gente já sabe. Mas eu dancei desde sempre, eu sempre fui muito aparecida, né? Luí Leão, toda essa juba, e isso sempre tive uma veia, eu sempre fui a pessoa que queria ser a protagonista na peça do colégio. Se tinha a Xuxa, eu era a Xuxa. Se tinha uma outra Xuxa, era aquela guria mais eu. Então, assim, a dança foi. O balé é uma coisa muito difundida no Brasil, né? Muitas mulheres e meninas acabam entrando na dança pelo balé, que hoje eu já acho que tem muitas coisas opressoras dentro do padrão de dança que é. E, enfim, mas de qualquer maneira foi por onde eu entrei, então a dança não foi algo que veio para mim junto com o processo de empoderamento. Ela é uma ferramenta, mas ela já existia. E eu acho que de algum jeito, Flavinha, ela era algo que estava sempre ali para me dizer que eu podia ser quem eu era realmente, sabe? Porque aí eu fiz balé quando era criança, depois no colégio eu fazia parte do grupo de aeróbica, depois eu voltei a fazer balé quando eu já era adolescente e pré-adolescente, assim, tava o quê? Na tipo, sétima, oitava série por ali, sexta, sétima série, eu acho. E aí quando peguei muito por esse lado de emagrecimento, acabava sempre tentando fazer alguma coisa de aula de dança. E eu vim morar aqui em São Paulo tem 5 anos, e há 3 anos eu voltei a dançar semanalmente. Gente, isso é muito orgulho, né? Uma pessoa que faz exercícios há 3 anos semanalmente. Essa sou eu. Então, só dá um spoiler, assim, fala um pouquinho das Maravilhosas e aí a gente vai falar sobre outros assuntos e depois a gente retoma. E fala e explica para o pessoal, para quem não conhece, o que é esse grupo aí maravilhoso. Então, o Maravilhosas se chama Maravilhosas Corpo de Baile. Ele tem duas frentes, mas ele é, resumindo, um estúdio de polidense e dança, onde a gente tem vários tipos de práticas, enfim, tem polidense de vários tipos, de coreografia, sem coreografia, temos vários tipos de dança, a gente também tem aula de flex, aula de circo, enfim, uma escola de dança, mas, bem gaúcha, né? Eu não perdi esse mas, nunca. O grande diferencial na minha vida, e eu acho que na vida das pessoas que acabam tendo algum tipo de contato com o Maravilhosas, é que o Maravilhosas também é um coletivo artivista. E esse coletivo, ele trabalha muito pela aceitação do corpo feminino, e aí do corpo que se entende como feminino, não só das mulheres cis. O Maravilhosas, ele trabalha, então ele é um estúdio de dança, sim, um estúdio polidense de dança, mas que a premissa dele, apesar da gente ter ótimas professoras com técnica e com evolução e níveis, a premissa dele é realmente tu ter uma boa relação com o teu corpo, que é uma coisa que nos é tão negada, né, e tão retirada ao longo da vida inteira, principalmente, né, quando a gente está falando de corpos femininos. E então Maravilhosas é esse espaço. Depois que eu explico, eu costumo dizer que é a minha outra religião, é a minha seita, é o meu médico, é o lugar onde eu me curo. E aí, ali que tu começou a ter essa, digamos assim, essa consciência de que era necessário haver esse processo
interno de aceitação corporal e que a maior, que a maior parte de nós mulheres tem essa dificuldade? Foi ali que tu começou a se ligar mais sobre isso? Ali foi onde eu encontrei o alicerce e as parcerias que eu precisava para encarar isso. Porque quando a gente está fora de um padrão, a gente sempre sabe, né? Eu cresci sabendo que eu era uma pessoa gorda. Eu cresci sabendo que eu era uma pessoa diferente das demais, que eu não estava adequada, que eu não era boa, né? Eu cresci ouvindo isso, não sabendo. Mas eu cresci com essa consciência. Por muito tempo, eu negava isso, fingia que eu não tinha problema, né? Inicialmente, eu achava que a minha grande questão na vida era apenas ser gorda. Depois eu comecei a me entender como uma pessoa não branca e preta no mundo. Mas quando eu comecei a trabalhar em agência, que foi em 2013, eu comecei a ter um pouco de contato com esse tipo de coisa, que também é mais ou menos o momento que essa última onda do feminismo começou a aparecer um pouco mais, e militâncias de internet, enfim, a gente começou a falar um pouco mais sobre isso e ter um pouco mais de consciência. Então isso acabou pegando muito em mim. Porém, eu morava num estado que eu não sei se tu conhece, Flavinha, um estado muito opressor, um estado muito machista, racista, e realmente sair de Porto Alegre foi muito um divisor de águas na minha vida, assim. Eu acho que em qualquer cidade isso seria, porque, né, tu sai de um lugar onde tu é onde tu é conhecido, onde tu tem já as tuas referências, enfim, e tu vai para um outro onde não só tu é desconhecido, como tu também não importa tanto, né? Porque numa cidade como essa, tu é só mais uma pessoa, e isso é muito bom em alguns momentos. Então, o meu processo, assim, começou quando eu realmente vim para São Paulo. E aí tem uma coisa que é muito básica, que foi um pouco antes do Maravilhosas, que é, por exemplo, eu comecei a ter coragem de usar roupas aqui em São Paulo que eu jamais usaria em Porto Alegre. Inclusive, eu demorei muito tempo para usar as roupas que eu usava aqui em São Paulo, em Porto Alegre. Por conta desse lance do desconhecido. Então, aqui eu me senti um pouco mais à vontade para experimentar. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi usar cropped. E não era cropped, na verdade, era tipo uma blusa amarradinha, assim, discretamente, e uma calça de cintura alta. E a outra coisa que eu fiz foi, primeiro, dinheiro, assim, que eu tive um pouquinho maior, que foi quando eu saí do meu primeiro trabalho aqui em São Paulo e fui pro outro, que eu ganhei a minha rescisão. Eu fiz uma tatuagem no braço, um pouquinho maior. E aí eu tinha muito problema com os meus braços, porque, enfim, meu braço era gordo. Tipo, como se eu não fosse toda gorda, né? Como se a pessoa não visse de primeira, mas enfim. E aí eu fiz essa tatuagem pensando, eu vou ter orgulho dessa tatuagem, então eu vou querer mostrar. Eu vou fazer uma tatuagem pra mostrar ela e, consequentemente, mostrar o meu braço. Então, era uma coisa meio engatinhando, assim, sabe? Tipo, eu queria ir para esse lado de me empoderar realmente e de tomar as rédeas de quem eu sou, mas eu tinha medo, tinha vergonha, tinha receio, enfim. E aí eu fui pegando uns artifícios, assim, tipo, fazer uma tatuagem no braço, usar uma roupa diferente. E aí tem uma coisa muito engraçada, na semana que eu fiz a transição do meu cabelo, né? Eu alisei o meu cabelo durante 10 anos. E aí são várias fases. Então eu primeiro deixei de fazer a progressiva, depois fiz o primeiro corte. Inclusive, a Evelyn Argenta, que está aqui com a gente, estava nesse momento, que foi muito traumático, porque eu chorei demais, assim. E no segundo momento, quando eu fui realmente tirar todo o restante da progressiva, que isso demorou mais ou menos um ano, a Taide, que também tá aqui, foi comigo e eu chorei de novo. Foi muito tenso, assim. Sabe que tu tava falando aqui, e aí a gente pode perceber assim, né? Primeiro tem a dificuldade que a gente enfrenta com o olhar do outro, né? Porque daí tu falou assim,
estava em Porto Alegre, aí foi para São Paulo, aí eu comecei a me sentir melhor. Mas aí também tem o julgamento da gente, né? Aquela coisa de ficar na frente do espelho, vendo o que que não tá bom, né? Aí Nossa, numa é o braço, na outra é a barriga, na outra não sei o quê. Então eu acho que tem. Por isso que eu acho que é um processo que ele é longo, né? Porque é a muito gente longo. precisa primeiro aprender a não dar bola para a opinião dos outros, que nem sempre é fácil. Mas eu acho que é mais difícil a gente aprender a lidar com a nossa autocrítica mesmo, né? Com esse olhar que a Sim, gente tem às vezes que é muito pesado, né? E, e total. eu, E e não eu é nem. É um processo longo e constante, né, Flavinha? Porque a cada dia a gente vai achando um defeito diferente, que é horrível. E a cada dia a gente vai mudando, a gente vai se deparando com outras coisas, a gente vai entrando em ambientes diferentes. É uma coisa que realmente é uma coisa que eu sempre falo. Cara, não existe cheguei lá nesse rolê de autoestima, de aceitação, de empoderamento, não existe. É um processo constante e eu acho que boa parte desse processo é entender que é processo. Porque é muito fácil desistir, é muito fácil, tipo, foda-se, é muito fácil a gente, viu, isso aqui não funciona, nada a ver. Então, assim, eu e as minhas comparsas do Maravilhosas, a gente tem um monte de dia ruim, entendeu? Isso continua acontecendo. Mas essas coisas mudam. Os meus dias ruins continuam acontecendo por N motivos, mas eles são muito diferentes dos dias ruins que eu já tive antes de entender quem eu era e que o que eu era, era legal. E aí eu tive esse processo todo da transição capilar, que para mim foi uma coisa muito forte, assim, é até hoje, na mesma semana que eu encontrei o Maravilhosas. Então foi tipo assim, querida, se tu tava com dúvida se tu ia encarar esse empoderamento, agora vai. E aí de novo, eu e a Evelyn, né, minha parceira de vida, fomos numa primeira aula de Maravilhosas, que era basicamente uma aula de dança, ainda era apenas uma aula de dança, não tinha estúdio próprio, hoje a gente tem um estúdio próprio maravilhoso, enorme, já quase pequeno, pro tanto de aluna que tem. E a gente foi nessa aula de dança, e aí eu conheci a Grazi Meyer, que é a pessoa que tem uma das cabeças mais criativas que eu já encontrei, que é a pessoa que está à frente da ideia. Hoje o Maravilhosas é representado pela Heloísa e pela Grazi, que são sócias. A ideia do Maravilhosas Corpo de Baile surgiu da Grazi, de fazer esse workshop de dança. A Grazi também é do Sul, ela é uma atriz que sempre teve essas questões de não ser padrão, essas questões do feminino e do que é, né, ser mulher nesse mundo horroroso. E aí ela fez inicialmente com amigas de amigas, assim, essa aula de dança. Que era uma aula de dança de 1 hora, mas tu chegava lá e tinha um momento palestrinha, né? Que a Grazi tem até hoje. E que é muito maravilhoso, porque ele sempre retoma algumas coisas que parecem tão óbvias, são muito importantes, que fazem a gente dar uma bugada, assim. Tipo, tá, deixa eu me orientar aqui no que eu tô fazendo. Uma das regras do Maravilhosas, eu falei hoje para um colega meu, fala sobre a gente aceitar elogios. Que normalmente, né, eu tenho certeza que todo mundo se identifica com o fato de eu dizer: ai, Flavinha, que lindo esse brinco. E tu vai me dizer: ai, mas foi bem baratinho. Ai, nossa, nem exata, percebi. Do tipo assim, justificando. Hoje eu falei pro meu colega, eu elogiei um trabalho que ele me entregou. Ele falou: foi super simples. Eu falei: querido, elogio a gente aceita e não justifica. Porque, sim, no caso dele, foi super simples o que ele fez. Mas ele precisou construir uma trajetória, ele tem um olhar, ele tem um talento para identificar aquele trabalho simples. Eu não faria da mesma maneira. Eu achei legal. Tu teve um talento, tu tem um estilo para escolher esse brinco hoje.
né? Eu tenho uma outra. Eu construí alguma coisa que faz eu estar parecendo maravilhosa nessa live. Não é assim. Não é do nada. Né? Não é assim. E eu acho que reconhecer isso é muito difícil e muito importante. E muito mudança de vida, assim. É muito mudança de vida, porque é justamente o que a gente não aprende a fazer, né? Porque a gente aprende, tipo assim, nossa, vai aceitar elogio, tipo, tá se achando. Uhum. Se vai ver pela perspectiva da mulher, é do tipo, oferecida, não se valoriza, né? Então tá se vazando. Então, assim, é realmente muito difícil. E a outra, essa é a segunda regra. A primeira, que essa pra mim é do tipo assim, minutos de silêncio. É tu te tratar como. Quando eu tava, porque eu sou maravilhosa raiz, né? Do tempo que tava começando. Então, quando a gente começou, a Grazi ensinava isso falando pra gente se tratar, né, como a gente trata uma amiga. E hoje a gente já evoluiu esse discurso e a gente fala pra gente tratar a si mesmo como a gente trata uma outra mulher, né? Porque a gente já tá com essa consciência. E aí eu fico pensando e eu observo hoje ainda como a gente falava, né? Eu não falo mais. Absurdos pra gente mesmo, assim, né? Então é realmente o rolê que aqui, ó, a minha comparsa da Ilane Cerqueira, sigam esta mulher, tá comentando aqui, que é não se criticar, se tratar com generosidade. Então, assim, quantas vezes a gente errou uma coisa boba e já largou logo assim, nossa, que burra, nossa, que horrorosa. E até falando outros termos que hoje a gente já nem usa, mas assim, com uma agressividade e tratando a gente mesma com uma coisa tão pejorativa, cara. E aí o papo de livro de autoajuda, mas que em algumas coisas são realmente verdade, que é tipo, cara, teu cérebro é treinado. O cérebro é um músculo, dizia uma amiga minha. Então, assim, se todos os dias tu olha no espelho e fala horrorosa, tu não vai achar outra coisa. Não vai, não tem como, não existe mágica, não existe uma pílula do empoderamento e da aceitação e da autoajuda. Então, realmente, isso pra mim foi do tipo assim, imagem da Nazaré confusa, sabe? Paradinha, pensando. Porque realmente, assim, quantas coisas que eu falei e que eu pensei sobre mim que, cara, isso não quer dizer que eu sou a perfeita sem defeitos. Não, não é sobre isso. Isso fala sobre uma generosidade. Como eu consigo olhar pra ti, Flavinha, e várias vezes te dizer: porra, amiga, mas tu tava cansada. Porra, amiga, isso foi legal, de verdade. Ou e ser compreensiva contigo. E que bom que eu consigo, porque isso mostra que eu tenho isso dentro de mim. E como que eu não consigo ter esse mesmo olhar pra mim, sabe? Tipo, cara, eu vou errar de vez em quando. Às vezes eu não vou estar bem. Mas na maioria das vezes, cara, eu tô arrasando. E eu não tô valorizando isso, assim. Então, essas duas coisas, assim, que o Maravilhosas realmente. E não é papo de primeira aula, é algo que a gente trabalha dia a dia, assim. E não é, quando eu digo trabalha dia a dia, não é uma coisa tipo, ai, temos treinamentos. Cara, assim, juntar um bando de mulher que tá precisando mais ou menos da mesma coisa e que sofreu mais ou menos a mesma coisa, é realmente bem transformador, assim, é realmente bem impactante. E, e aí eu sempre falo, assim, para as minhas amigas, algumas estão no Maravilhosas, outras não, é encontrar o seu lugar, assim. O Maravilhosas é muito o meu lugar, assim, é um grande alicerce, assim, que eu tenho, porque eu encontrei outras mulheres que a gente não se conhecia, assim, foi a primeira vez que eu consegui sair um pouco do núcleo gaúcho da novela, sabe? E encontrar outras realidades e eu
nunca encontrei um lugar onde eu me senti tão à vontade para descobrir o que eu queria ser e quem eu era e assumir isso. Foi o lugar onde eu comecei a falar sobre negritude, sobre ancestralidade, encontrei outras mulheres que estão nesse limbo, né, de miscigenação e que então tem essas mesmas dúvidas, que é uma coisa muito que define muito, né, a nossa experiência na Terra. E outras mulheres com outras vidas, então assim, cara, encontrar o seu lugar para onde poder conversar sobre isso, ou ouvir sobre isso, porque nem sempre a gente tá pronta para se abrir, mas ouvindo, tu começa a ver que não é só contigo que as coisas acontecem. Então, eu encontrei muitas irmãs lá, assim. Algumas são minhas irmãs da vida e outras são de uma camaradagem, assim, de uma sistagem, né? Não broderagem. Muito, muito importante. Então, acho que, assim, para ter esse momento de aceitação, de empoderamento, de autoestima, de, sei lá, o nome que tu quiser dar, né, tendo ciência que essas coisas são um pouquinho diferentes entre si, ter parceria é definitivo, assim, realmente. Acho que faz toda a diferença. Porque aí tu olha, um dia tu tá na merda e tu tá lá no chão, e aí tu olha uma amiga pro lado e tu já, ok, tudo bem, vai passar, tá tudo certo. É muito importante. Tu mencionou mais no início da nossa conversa ali, tu falou sobre essa última onda feminista que a gente está vivendo mais ou menos há uns Sim. 5 anos, né? Começou lá para 2015. E aí eu queria te perguntar se tu te considera feminista, porque existem muitos feminismos, né? Eu queria saber se tu te sente feminista e de que forma. Sim. Cara, eu me sinto, sim, feminista, porque, pelo que eu entendo do que é a luta do feminismo, de realmente apenas querer que tudo seja, sabe, pelo menos parecido, né, para nossa geração, porque igual para nossa geração, infelizmente, não vai ser. Então, eu jamais negaria essa palavra na minha vida. Eu realmente acho que eu não tenho. Eu gostaria de ter mais conhecimento teórico, principalmente sobre o feminismo preto, né, das mulheres pretas, porque acho que tem muito da teoria que vai encaixando nas experiências, e aí tu consegue conectar, tu consegue entender, tu consegue, né, ter um pouco mais de argumento, saber por que isso é tão importante. Mas eu, com certeza, sou uma mulher feminista e eu tento ser em absolutamente tudo que eu faço na minha vida. E isso passa por discurso, por conversa, por trabalho, quem eu vou escolher para trabalhar comigo, de quem eu vou comprar, com quem eu vou falar, com quem eu vou ser legal, com quem eu não vou ser, que tipo de conversa eu vou ter. E passa também, na minha experiência, né, gente? Cada pessoa tem a sua, mas passa também por entender que eu tive muitos privilégios na minha vida, por ser uma pessoa entendida como branca e por ser uma pessoa de classe média. Então, eu tento, de alguma maneira, falar com homens sobre isso, porque também acho que, na minha experiência, né, gente, cada um tem o seu rolê. Acho que se a gente, assim, tem todos os ranços possíveis de homens heterossexuais, cis, brancos, enfim, principalmente os brancos, né? Mas acho que se não existir um diálogo, realmente o lance não vai acontecer, porque o mundo não vai existir sem homem. Então, eu tento, na minha pouca paciência ariana que existe, conversar sobre isso, falar sobre isso, explicar de alguma maneira, porque acho que sabe assim, quando tu tem alguns privilégios na vida e tu pensa, tá, como é que eu posso devolver isso um pouco pro mundo, né? Porque eu não posso exigir a mesma paciência que eu tenho com os caras, com outras mulheres que sofreram coisas muito piores, assim, né? Acho que esse é muito perigoso isso, né? Porque no fim as mulheres acabam sempre ficando com o papel de ensinar. E não acho que seja isso, não acho que ninguém tem que ter esse fardo. Mas eu, Ferrão, prefiro, nos momentos que eu tô com paciência e que eu tenho oportunidade, conversar sobre isso
entender quais são as dificuldades e falar quais são as coisas, tentar dar uma educada. Funciona? Quase nunca. Mas eu tô fazendo a minha parte. Eu também acho que tem que ter essa paciência, pelo menos assim, a gente tenta, né? Acho que tem isso, né? Porque às vezes tem, e eu te digo como uma mulher de uma geração, né, mais velha que tu, que os homens mais velhos, eles são mais difíceis de serem convencidos, mas eu sigo insistindo, porque eu acho que Sim, temos. arrasou. Eu acho que é isso, sabe? Porque assim, porque às vezes se tu não falar, aquela pessoa pode nunca ter pensado sobre aquele assunto. Né? É, Isso, assim, talvez as pessoas que estejam nos vendo aqui, as mais jovens, talvez precisem ter esse trabalho com o pai, com o avô, às vezes. Tem ali aquele comentário meio desagradável, vai lá e fala, isso não tá sim. legal. Porque, né, as pessoas, não é porque as pessoas já são mais velhas que elas têm que continuar evoluindo. A vida está mudando, né? A vida é evolução, né? Não é porque a pessoa é velha que ela vai É, ficar o resto da vida sendo preconceituosa, ou sendo machista, ou sendo homofóbica, ou o que seja, né? é, Não é dá pra gente isso, aceitar assim. isso, né? Eu Eu acho que a acho. gente tem que conversar, mas eu também entendo que as mulheres têm experiência. Tipo, eu não vou exigir que uma mina trans converse com um homem branco da mesma maneira que eu converso, entendeu? Essa mina Sim. provavelmente já foi agredida de alguma maneira e quer dar um soco na cara. E eu, ó, tudo certo, super apoio. Mas eu acho que é isso, é devolver um pouco do privilégio, assim. De que maneira tu pode tentar devolver isso? Cara, se eu fui um pouco privilegiada pela sociedade, eu vou devolver dessa maneira, que é militando um pouquinho mais, onde outras pessoas não têm essa paciência e essa vontade, ou não se sentem. Ou, às vezes, nem tem essa escolha, né? Porque nem chegam nesses lugares. Então, eu, com essa passabilidade, né, enquanto pessoa preta, mas muito clara, né, de uma origem ainda muito miscigenada, tem uma passabilidade muito ok nos lugares. Então, acho que é meu dever, sim, se eu tô numa empresa onde eu sou a única pessoa preta que vai conseguir chegar, e aí preta, mulher, gorda, eu preciso falar sobre isso, porque essas pessoas não vão ser atingidas por isso em outros lugares, porque elas vivem em outras bolhas. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, entender qual é o teu papel naquele lugar. Isso, pelo menos, também faz eu dormir com a cabeça um pouquinho mais leve, né? No final do dia, assim, no final da noite. Então, acho que é o jeito que a gente pode ir fazendo pequenos movimentos de feminismo que sempre vem vindo com outras coisas, né, junto, ainda bem. Queria aproveitar aqui para a gente comentar rapidamente sobre a tua experiência nessa semana de ter sido fonte da Folha de São Paulo, né? Sobre o que ficou conhecido como barraco no Leblon, né, Ferrão? Como é que foi isso? Como é que tu virou fonte da Folha de Sim. São Paulo? Como é que aconteceu isso? Cara, tem uma coisa que não por sorte, né? Mas também um pouquinho. Eu conheço muitas pessoas muito legais, então tenho uma rede de contatos muito massa, assim. E como eu falei, eu gosto muito de falar sobre essa relação com o corpo, sempre em todos os lugares que eu vou, até porque a pessoa me olha, ela já vai saber pelo tipo de roupa que eu visto, pela maneira como eu falo, a pessoa vê que ali tem uma autoestima razoável. E, e aí uma amiga acabou fazendo a ponte, uma amiga que também já me conhece por conta de todo esse rolê de falar sobre isso. É uma menina que também tem uma luta parecida. E ela fez a ponte com a jornalista que estava trazendo uma visão sobre, especificamente, o lance das mulheres falarem em inveja do corpo. Eu falei, inclusive, que eu não queria comentar o caso especificamente, porque enfim, por mim o Leblon nem existia, né? Então, ele não era sobre isso, mas falando das relações dos corpos, né? A gente. A primeira coisa que tipo, me deu um estalo é que realmente a gente é muito ensinada a ter uma relação de competitividade, né? Entre as mulheres, assim. A gente não cresceu para ser amigas, né? A gente cresceu para ser inimigas. E E isso é uma forma de controle, né? Porque é isso que o sistema quer fazer com a gente, né? Que a gente esteja separadas e nos odiando. Olha o que nos reservaram, né? Tipo assim, pessoas solitárias que se odeiam. A gente vai ser facilmente dominável dessa maneira. Eu acho que é isso que é instigado
sempre. E que quando eu saio da minha bolha, né, porque graças à deusa, eu tenho uma bolha muito legal, né, e muito avançada nessas questões, assim. Então, quando a gente sai um pouquinho e aí entende as outras realidades que as pessoas estão tendo, a gente vê que esse rolê das mulheres se odiarem ainda é muito comum, né? E principalmente nas pessoas que não estão questionando padrão, gênero, enfim, né, cor e tudo isso que a gente está falando aqui, que são pautas bem políticas, assim. Então, quando a mulher fala, porque ela tem inveja do meu corpo e não sei o quê, e as duas bem bonitas e bem padrão, né? São duas mulheres que, pra mim, são muito parecidas. Duas mulheres brancas, loiras, de classe média alta, alta, enfim. Muito pouco se diferenciam pra mim, e mesmo assim tem esse rolê de agressão, de inveja. Então, o que eu realmente comentei nessa matéria foi sobre isso, assim, como é interessante para o sistema que a gente esteja separadas e nos odiando e entendendo que a gente está realmente uma contra a outra, que isso é o que a gente foi ensinada. E aí, acho que uma das perguntas era sobre o que fazer em relação a isso. Acho sempre muito uma baita de uma responsabilidade, né? Tipo, falar Apontar sobre o que caminhos, né? fazer. Mas o que eu acho, assim, também não dá pra gente, tipo, aquela mina não vai. Nenhuma daquelas duas mulheres envolvidas vão sair militando pela causa feminista amanhã. Mas eu acho que um dos rolês, assim, que a gente também pode fazer é, cara, tentar se questionar um pouco, assim, sabe? Tipo, de onde veio essa minha ideia, esse meu preconceito? Ou eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muito ranço, né? Sempre, tipo, sou meio mal-humorada e tal. Então, tipo assim, tá, de onde veio essa minha primeira impressão, assim? De onde vem essa opinião, assim, tão forte? Tipo, uma coisa de fazer uma reflexão mesmo, assim, sabe? Tipo, onde que a gente tá chegando com isso, assim? Tipo, o que que a gente tá... qual foi a referência que me trouxe pra cá? Então, eu falei muito em a gente dar uma refletida, dar uma questionada, né? Fazer uma terapia, de repente, alguma coisa assim, pra, pra entender, assim. Eu acho que foi por aí essa experiência. E aí, assim, né? Acreditada como professora Ferrão. Achei Exato. chiquérrimo. Professora Ferrão foi maravilhoso, né? Vou começar a chamar sempre assim agora, Não, né? parece que é, tipo, uma estudiosa, né? Então, aproveitando que para já te chamar de professora Ferrão, quero te perguntar como é que está sendo essa experiência de dar aulas. Também, né, algumas pessoas comentaram ali no início sobre como é que está sendo esse período de quarentena aí, que é difícil, né? A gente está nesse momento aí pandêmico, né? Há meses já. E Sim. daí já queria já aproveitar também para já encaixar aí para tu falar de algumas experiências com as maravilhosas, de clipes e outras coisas que eu sei que tu participou. Sim. Então, vai lá, Cara, professora Ferrão. o rolê da aula de dança é realmente uma das coisas que tá me fazendo sobreviver à quarentena, ainda que muito privilegiada, claro, né? Podendo ficar em casa, trabalhando de casa, com todos os familiares bem, na medida do possível. Então, eu comecei a dar. Eu tô no Maravilhosas desde o início, né? E aí, no final do ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, eu comecei a ser professora substituta de polidense, substituía a Dailane, no projeto que a gente tem, que é o Maravi Plus, que é um recorte do Maravilhosas apenas para mulheres gordas. Então, já uma baita honra, porque né, a Dailane é uma professora muito foda e é uma mina que sempre levantou essa bandeira lá dentro. E aí eu comecei tendo essa experiência que não era sempre, né? Não era uma rotina. E aí na pandemia, o Maravilhosas começou a ter uma grade de horários de aulas online, incríveis, inclusive. E, e aí as gurias, a Grazi e a Lolo me perguntaram, né? Perguntaram quem poderia dar aula de manhã. Eu acordo cedo, porque eu começo a trabalhar cedo pra mim é 9 horas, né, gente?
começo a trabalhar. E aí eu falei que eu tinha disponibilidade para dar aula de manhã e inventei uma aula para eu dar de manhã. A minha aula chama Acorda Piranha e é uma aula focada em elevar os batimentos cardíacos para dar energia para começar o dia. Porque é uma aula que acontece às 8h30 da manhã. Ó, segunda e sexta, às 8h30 da manhã, pelo Zoom do Maravilhosos. E aí eu desenhei, né, uma aula, como que ela seria, comecei a fazer alguns treinamentos para, né, para instruir melhor as alunas. E, cara, é uma troca, sim, é uma coisa de outro mundo, assim, porque tu pensa que às 8h30 da manhã tem pelo menos umas 5 minas que me dedicam e me confiam a hora do dia delas, para que eu as conduza. Eu acho isso uma honra absurda, assim, sabe? Porque também é a relação que eu sempre tive com as minhas professoras, assim, é uma relação de confiança, é uma relação de que aquilo que de tu abrir a tua vida, o teu corpo, de tu te colocar à disposição, né, para te testar. Então eu tento sempre passar o que mais me fez bem dentro desse rolê do Maravilhosos, que é tu te olhar, tu te movimentar, tu entender o teu corpo, tu entender o que produz, tu olhar o que eu faço e ver como que tu faz. Então, tu começar a ter consciência sobre os teus processos, os teus movimentos, né? Tu ter um momento para simplesmente exercitar o teu corpo e cuidar dele da melhor maneira. A minha aula não é uma aula de coreografia, a gente é uma aula meio uma vibe aeróbica dos anos 80, assim, ficar repetindo alguns movimentos. E enfim, é uma aula que algumas pessoas estão dizendo nos comentários que é muito boa, que dá uma outra energia. E aí eu junto uma coisa que eu gosto muito, que é de pesquisar músicas, e eu faço cada aula num tema. Então, tipo, fiz um tema patroa. Só músicas que tinham uma vibe de a mulher é que manda. Aí fiz o baile vai começar, que era só funkeira, assim. Fiz uma outra aula que era a música de gente preta. Então, coloquei apenas ritmos africanos, assim. Então, para mim tem sido realmente um suporte, porque além de eu fazer exercício 2 vezes por semana, eu tenho esse compromisso de toda semana pesquisar músicas, de pesquisar movimento, de fazer meu treinamento, para entregar a melhor experiência para essas meninas que estão, né, me dando essa hora da vida delas. Então tem sido muito, né, sanidade, assim. É bem. É muito legal. A Luciana perguntou aqui, ó, e a Dailane, maravilhosa, que já Já tá nos dando respondeu. suporte, já Eu ia te respondeu. perguntar. É. Eu amo essa equipe. Mas dá o serviço de novo aí. É no Então, Zoom das Maravilhosas, né? Isso que aí a página exato. das Maravilhosas no Instagram, qual é? É @maravilhosas CDB, porque é Corpo de Baile. E aí dá para entrar em contato ali, pode entrar no site maravilhosascorpodebaile.com.br e entender, dá para comprar a aula avulsa para experimentar. Tem uma grade de horários lá bem incrível, bem recheada. E o Maravilhosas também tem um serviço de streaming chiques. Porque aí tu pode fazer as aulas no horário que tu quer. Então tem várias outras aulas ali que não são ao vivo, tu pode ir fazendo conforme a tua disponibilidade. Então, a minha aula, que é na segunda e na sexta, às 8h30 da manhã, chama Acorda Piranha. Cara, assim, ó, esses dias eu postei uma foto minha e eu fiz, assim, o melhor slogan da minha aula, que é uma aula para sair suada e se achando. Porque tu sai com uma energia, assim, ó, cara, uma vibe, porque aí eu fico gritando, então faço aquecimento, faço alongamento, faço a sériezinha de workout, de movimentos repetitivos, assim, é bem, bem legal. Bom, e o Façam. bom de estar nesse formato online que as pessoas de todo o Brasil ou de outros lugares também podem fazer, né? Tá aberto para todo mundo, não é só para quem é Sim, de São Paulo nesse momento, né? sim. Eu tenho uma E, aluna que mora aqui em São Paulo, e aí hoje, segunda-feira, ela abriu,
a câmera e tinha um verde, uma grama, uma coisa maravilhosa. Ela foi pro interior e, e aí ela acabou fazendo, levou o computador, tá trabalhando de lá e aí tá fazendo as aulas lá, assim. Aí esses dias eu fui fazer uma aula, tinha uma aula da Tailândia, inclusive, tinha uma guria de Aracaju, dei uma aula para uma mina que estava em Salvador, e assim vai. A gente está se aproximando dos minutos finais aqui, Ferrão. Voou o tempo, mas eu queria que Capaz? tu. Sim, temos uns 9 minutos mais ou menos, mas eu queria que Bora. tu comentasse dessas experiências que eu sei que tu participou de alguns videoclipes, algumas coisas legais que eu acho que era legal tu Chique, contar aí. Pois é, então. chique. Esse rolê, cara, eu falei, eu dei uma outra entrevista para o Estadão, na verdade, no início do ano, que era que eu falei uma coisa que eu pensei, cara, é muito isso, assim. A partir do momento que eu comecei a entender e assumir exatamente a pessoa que eu sou, que é uma mulher cis, hétero, não branca, gorda, eu comecei a ter outras experiências muito boas na minha vida, assim, porque eu comecei a realmente me empoderar disso e percebi que eu poderia ser admirada por isso. Porque as coisas que eu já fiz, foto para campanha, videoclipe, ou mesmo da entrevista, são coisas que estão ligadas a uma admiração, né? Enfim, as pessoas estão te chancelando de alguma maneira e dizendo que tu pode representar aquilo, que tu tá aprovada para fazer aquele tipo de coisa. E é sempre um lugar que, para mim, o que eu aprendi, estava reservado para as melhores pessoas, as pessoas especiais e as pessoas. E eu entendi que eu sou uma dessas pessoas. E todo mundo é, na real. Né? É muito, assim, parece muito papo de autoajuda, mas eu acho que todo mundo tinha que experimentar isso, assim. A partir do momento que eu fiquei confortável com o que com o que eu sou, eu, eu comecei a ver que as pessoas estavam me admirando por isso também. E isso é muito legal, gente, porque não existe uma coisa fake. E eu não tô falando que isso é, tipo assim, eu nasci assim, então eu tenho que ser assim o resto da vida. Não, pode escolher, experimentar o que tu quer ser e aceitar isso. Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha transição capilar, eu tinha total na minha cabeça que se eu não gostasse, eu ia alisar o cabelo de volta. E é isso. E isso não está descartado na minha vida. E hoje eu não faço mais dieta restritiva para emagrecer, mas se eu quiser fazer, eu vou fazer, porque eu consegui entrar num momento da minha vida que eu sou dona de mim. Né? Inclusive um clipe que eu fiz, que é o clipe do Ruge, que é justamente essa personagem da pessoa fora do padrão que tá se olhando no espelho e se amando, é dona da minha vida o nome. E é exatamente isso que eu sou. Tipo assim, eu tô num momento de aceitação que eu tô performando essa pessoa que eu sou agora, que sou uma mulher gorda e de cabelo crespo, natural. E se eu quiser alisar meu cabelo, daqui 2 dias eu vou alisar e eu não preciso dar explicação pra ninguém. Eu estou experimentando, eu sou dona da minha vida e eu posso fazer o que eu quiser. Que é justamente o que nunca nos disseram que podia. E, gente, super dá. Super dá. Queria dizer isso pra vocês, entendeu? Pensa que sim, né? Eu sempre falo para as pessoas meio rindo, eu falo, cara, eu sou uma mina preta, eu sou uma mina gorda, eu só não tenho a questão de gênero, que é uma questão super difícil e que muito não aceita, mas assim, já tem coisas bem difíceis que seriam, né, da minha existência. Então, assim, cara, dá. Que é muito triste ver outras minas, amigas minhas próximas, super padrão e sofrendo pra caralho por não se gostarem, por, enfim, se sentirem mal apenas pela existência delas. E, cara, isso é muito sofrido. Isso é muito difícil de carregar. A gente não precisa desse rolê. É verdade, não merece mesmo, né? Ferrão, eu já vou começar agora com calma, a te agradecer por essa conversa. Eu acho sempre muito bom te ouvir, e é muito, eu acho que tenho certeza que quem te ouvir, quem está te ouvindo agora ao vivo, quem ouvir depois, vai conseguir pegar da tua vivência e partilhar coisas para si. Eu acho que isso que é muito importante, né? Quando a gente ouve, assim,
a gente consegue se inspirar. Então Que eu bom. quero já avisar para quem costuma seguir as lives da F Cunha Produtora que sexta-feira que vem a gente vai falar aqui sobre ativismo e arte com a Bia Werther, que é uma fotógrafa, cineasta, VJ, diretora de arte, super Chique. engajada aqui em Porto Alegre, ativista de várias causas. Eu vou deixar para ela contar, que é bastante coisa que ela faz. Legal. E aí, então, a gente vai ter essa conversa semana que vem. E nesses minutos finais, eu quero aproveitar, Ferrão, para te perguntar sobre as mulheres que tu admira e também se quiser deixar aí algum perfil para as pessoas seguirem aí para se inspirarem nessa questão aí de aceitação corporal. Claro. Cara, isso faz muita diferença na vida, assim, né? Hoje, esses dias eu tava vendo, assim, o meu feed. Cara, eu tinha passado o feed do Instagram, sei lá, umas 3 vezes pra cima. Eu só via gente preta e gente que eu pensava, nossa, sou eu nessa foto. E isso faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Não faz sentido seguir pessoas que não se parecem com a gente. Claro que, óbvio, gente, não existe ditadura de nada aqui. Óbvio que existem sonhos, aspirações, curiosidade, ranço, um monte de coisa pra gente ver na internet. Mas acho que isso parte de um autoconhecimento. Se essas coisas fazem mal, não precisa ficar olhando. Hoje eu tenho uma timeline muito parecida comigo. Então, assim, eu giro minha timeline, eu vejo mina fora do padrão de raba de fora, gente dançando, gente cantando sendo que gente preta dançando lá na África. É isso que eu sigo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero ser, é isso que eu me inspiro. Então, assim, eu tenho referências, mas eu acho que a gente precisa procurar cada um as suas, assim, né? Eu gosto de seguir pessoas que se parecem comigo, onde eu me sinto confortável. Tem gente que vai querer seguir coisas que são um objetivo. Mas é isso, é testar, é se conhecer, é procurar, é tentar sair um pouco da bolha. A internet tem essa coisa legal de fazer a gente conseguir rodar um pouquinho mais o mundo, mas é muito fácil de ir criando sempre bolhas, mesmo dentro de um lugar onde tu tem acesso a várias coisas. O meu primeiro Instagram, que eu sempre digo, sigam sempre, é o do Maravilhosas, que a gente já falou aqui, que é o Maravilhosas Corpo de Baile. Quase todas as minas que aparecem ali, eu conheço pessoalmente, são mulheres que estão nessa mesma busca, então vale a pena seguir, vale a pena entender, vale a pena procurar saber o que tá fazendo. Eu tenho uma amiga que se chama Dailane Cerqueira, Dailane com Y. Lá no Instagram do Maravilhosa dá pra ver, ela tava comentando aí na live, que é uma mulher que tá começando a criar conteúdo específico sobre isso que a gente tá falando e que fala de um jeito muito massa. E a Dai tem uma coisa de uma alegria em tudo que ela faz. E eu acho que é legal tirar isso do... Não é um pesar entrar nesse rolê, gente. Não é... É difícil, mas não é triste. É maravilhoso. É muito legal. É muito destrava. Então, assim, acho que também tirar um pouco dessa carga, sabe, ruim, assim, do que fazer. Então, essas duas minas são muito, muito... esses dois perfis, pra mim, são perfis do dia inteiro, assim. Eu tenho seguido também a Dani Arraes e a Contente, que a Dani Arraes é uma jornalista, ela é do Recife, ela é uma mulher que fala coisas muito inspiradoras e ela é uma das sócias dessa empresa que chama Contente, que tem falado, inclusive, muito sobre esse contexto de trabalhar com comunicação, de trabalhar com criatividade, de esgotamento mental, de como a gente se porta, enfim. Acho que é muito legal de segui-las. Recentemente, a gente teve muitas matérias sobre uma mulher que é, assim, muito Faltam bastião. 25 segundos, Ferrão. Vamos ter que Samantha encerrar Almeida! aqui. Então tá bem, Vamos gente. Muito embora. obrigada aqui quem estava nos seguindo aqui ao vivo. Esse papo também vai estar disponível no YouTube da F Cunha Produtora a partir da semana que vem. Obrigada, então, Fernanda Beijo! Ferrão.